como é bom estar com você. E aí, Fabrício? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um episódio. Uau, no E vai 10º ser já, show. hein? Chegamos aí no 10º episódio. Como é bom, gente, saber que vocês estão gostando do nosso programa, estão gostando dos nossos episódios, os cortes, tá super repercutindo no Instagram. Obrigado por esse apoio, esse carinho de vocês. E não pode deixar de curtir, hein? É claro. E já se inscreve no nosso canal. Por favor, gente, já dá um like aqui, já coloca nos comentários quem que vocês querem que nós, chamamos aqui pro programa para falar um pouquinho sobre a empresa, sobre a vida pessoal. Talvez vocês conhecem muitas pessoas aí em Alta Floresta, mas não sabem a história de vida deles. Verdade. Né, Fabrício? É verdade. E, inclusive, esse convidado que está aqui conosco hoje é um mega convidado, Fabrício. Pois Ele é formado em Medicina pelo Centro Universitário de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele tem título de especialista em Clínica Médica pela SBCM. Depois ele explica o que é isso aí. Pois é, mas ele é pós-graduado em Geriatria pela Faculdade de Ciência de Médicos de Minas Gerais. Sócio e diretor do projeto Grupo Aquarela Saúde. Com vocês, doutor Caio Caldi. E aí, doutor? Olá, tudo bem? Como é que você tá? Graças Como a é Deus, bom tudo em estar paz. com você aqui no nosso programa, 10º episódio. E pra nós é muito significativo estar aqui com Que você hoje. responsa, camisa 10. Camisa Tá, 10 ficou deixa pra você. comigo, vamos tentar Época dar. de Copa. Sentiu a pressão aí? Claro, vamos. E essa é a ideia, doutor. E vou te dizer que muitos pediram pra trazer você aqui no programa. que bom. Tá? Feliz com a- Todo mundo curioso aí Né? pelos projetos. Curioso, e a nossa equipe também queria muito conhecer você. Legal. Eu em especial também não conheço o doutor, e hoje, junto com vocês que estão nos assistindo, vou conhecer mais um pouquinho do doutor Caio Caldi. Muito obrigado pelo convite. Pra gente Bom. é sempre uma honra. Obrigado a você, doutor. Bom, gente, feitas as apresentações, nós precisamos começar aqui, porque o papo hoje vai ser bom, hein? É O isso aí. papo tá recheado aí de novidades pra vocês, então você não pode perder. Vai sair muita coisa legal, né, Fabrício? É verdade, né, Isa? Estamos todos ansiosos. Vamos lá. Doutor, antes de começarmos a falar um pouquinho do doutor empresário, nós queremos saber um pouquinho da sua vida. Conta pra nós, quem tá nos assistindo, quem é o Caio, antes de ser doutor? Quem é o Caio Caldi? Beleza. Bom, minha história de vida não difere da grande maioria dos brasileiros, né? A gente tem uma formação muito familiar. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, chama Santo Antônio da Platina. E eu saí bem cedo e fui para Curitiba em busca de melhorar os estudos, de desenvolvimento pessoal. E em Curitiba eu comecei a parte de cursinho, fazendo vestibular. Depois tive uma passagem por Londrina, que também é o interior do Paraná, até que eu passei na faculdade. Aí eu fui para Volta Redonda, que é o interior do Rio de Janeiro. Fiz meus estudos lá. Nossa, em outro estado, né? Outro estado. Uau. Geralmente na medicina acontece muito isso, né? Você vai tentando vestibulares e é assim, onde você consegue acabar passando, você acaba migrando, né? Você seleciona previamente aquelas universidades que te interessam. Primeiro, né? Que legal. Exatamente. Aí, conforme consegue pela concorrência ser aprovado, você acaba migrando, né? Então, tem uma onda migratória bem grande nesse sentido, né? Aí, fiquei em Volta Redonda período todo de formação. Depois, tive uma passagem pelo interior de São Paulo, em Botucatu. Ah, conheço Botucatu. Fiquei um mês lá, fiz um estágio na Unesp. Passou frio. Peguei um tempo de transição, mas para Mato Grossense tudo é frio, né? 23 lá, é frio. Eu passei um período de 1 ano e pouquinho lá. Aí, surgiu a oportunidade de vir aqui para Alta Floresta. E a gente acabou chegando aqui na virada de 2012 para 2013. Ah, já uns 10 anos aí. Nisso eu dei uma adiantada para não ficar nos detalhes, mas em síntese foi mais ou menos essa trajetória até chegar aqui. Não, mas a gente gosta dos detalhes, né, galera? É A verdade. mulher gosta de detalhe. Mas antes de chegar a toda essa trajetória acadêmica, o doutor tem irmãos? Tenho um irmão, ele também ainda mora na minha cidade, lá mora com meus pais, ele é advogado. O nome dele é Carlos Henrique, mas a gente já chama ele de Kaique. Ah, É um apelidão, bastante pessoas aqui de Alta Floresta já conhecem ele, que vira e mexe ele dá um pulinho aqui. que legal. Que legal. E você conta pra nós, casado, tem filhos, Sim. a gente quer saber um pouquinho. Na verdade, nós aqui e algumas pessoas, porque ele é super conhecido no Instagram, então lá você conhece o Dr. Caio Caldi, entendeu? Aí, Isso então, aí. nessa passagem minha pelo interior de São Paulo é a cidade da minha esposa. Então, eu conheci, ela chama Thaís, nós nos casamos, aí viemos junto pra cá sem nenhum familiar, sem nada, para empreender mesmo. Viemos na cara e na coragem, Uau. um convite assim inicial, mas viemos na disposição para realmente formar a família aqui. E aí Legal. aqui nós já estamos há quase 10 anos, tivemos 2 filhas, Legal. a mais velha a Alice, a caçula a Maitê.
E legal. hoje estamos aí, praticamente mato-grossenses, 2 filhas alta-florestenses, então assim, Ah, bem todas enraizado nasceram mesmo aqui. na região. As 2 nasceram aqui. Que legal. Aí Ah, sim. quem bebe da água de outra floresta, não é mesmo? E Nunca essa mais é vai embora. Eu vi isso quando eu cheguei. É E verdade. tá aí a Mas prova. é um Cidade. ditado que não cai, né, Fabrício? É verdade. A cidade, ela acolhe bem as pessoas, né? E a Alta gente faz Floresta. assim, quando eu cheguei, eu tive essa recepção extremamente interessante e calorosa, que eu não tive em algumas cidades que eu passei no passado. Curitiba foi bem difícil, Londrina também não foi tão simples, o Rio de Janeiro já é um pessoal um pouco mais acolhedor, São Paulo já mais ou menos. Agora aqui no Mato Grosso, assim, parecia que eu já morava aqui há muito tempo e tinha só retornado pra Cara, cá. isso é muito engraçado, porque o doutor não é o primeiro que fala isso pra nós. Toda vez que a gente pergunta pra alguns convidados quando vieram morar, por que vieram e como que foram recepcionados, todos, é unânime, diz que aqui tem uma recepção que não tem em outro lugar, mais calorosa, mais família, né? O convidado de semana Exatamente. passada falou isso, é muito família e é o que conquistou meu coração pra morar aqui. E isso faz né? muita diferença. Quando você tá saindo de casa, sem familiar, pra você começar uma história e você ser recebido assim, pô, faz um diferencial Conquista, enorme, né? Com certeza. E a Ah, gente que faz legal. questão de ser assim com as outras pessoas que também chegam, né? De saber recepcionar. Então, dá continuidade nessa corrente. É Pra cá não se verdade. quebra, né? Gente, isso é importante. A floresta tem uma recepção, né? A facilidade de você também estar na casa do outro, um relacionamento, né? Uma proximidade que às vezes uma capital, às vezes a gente não consegue, É né? verdade. Não. Então, Alto Floresta tem um grande diferencial mesmo, assim, que nos aproxima das pessoas. Isso é muito gostoso. É gostoso. Verdade é. Exatamente. E você disse que foi um convite Isso. de vir empreender aqui. Conta pra nós, essa pessoa era próxima de você, ou amigos que contaram? Porque assim, pensa só, você tava aí no Rio de Janeiro, Exato. uma cidade do interior do Mato Grosso, lá na ponta do Mato Grosso, no hortão do Mato Grosso. Tipo, não gerou essa Sim, curiosidade? claro. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? O que é lá? É índio? Todo mundo é índio? Mas é verdade. E eu é confesso massa. que o desconhecimento era total. Então, assim, pra gente que sempre morou pro sul, o Mato Grosso se resumia a Cuiabá, assim, e bem pouco informação. Tem aquela Nossa. ideia bem precipitada e bem Arcaica, sem né? sentido de pensar que vai encontrar só índio e mato e não vai ter estrutura alguma, né? Mas daí eu saí do Rio, fui para o interior de São Paulo. No período que eu trabalhava lá, por intermédio de alguns conhecidos, houve um convite de um hospital aqui da cidade para necessidade de quadro médico. O hospital queria ampliar e não tinha, assim, uma geração mais nova de colegas médicos. Era um pessoal já com uma certa idade, já não tanto desgastado, já mais cansado, que pegaram isso aqui no início também, que foi muito sofrido em Sim. todos os Os ramos da medicina bravadores, também. né? E aí houve esse convite. Eu vim para cá, inicialmente trabalhei nesse hospital por mais ou menos ali um ano e pouquinho. Aí não tinha se encaixado muito bem as coisas, por alguns motivos pessoais e profissionais, e eu estava até cogitando ir embora. Até então não tinha tido as filhas, a gente estava só eu e a esposa. E aí houve um convite do Hospital Geral, por intermédio da enfermeira Zenita e do Dr. Mário, falecido Dr. Mário. Não, saudoso. Eles falaram, a gente não gostaria que você fosse embora. Aí a gente ouviu de algumas pessoas, coisas boas sobre você, e acho que valeria dar uma chance. Fica mais um ano, vem ficar aqui com a gente. Aí me acolheram, organizaram uma sala para mim, organizaram uma agenda, e assim, aí depois disso as coisas realmente forçaram a fluir de uma forma mais interessante. Tanto no legal. aspecto profissional, quanto familiar, financeiro, em todos os aspectos. As coisas se encaixaram, assim, sabe? Isso em 2000 e... De 2013, começo de 2014, isso. Ah, Já tinha um ano que eu estava aqui. entendi. E aí foi a época que eu ingressei ele no Hospital Geral. E aí as coisas foram acontecendo, aí oportunidades a gente foi vendo que tinham aos montes, né? E eu sempre tive uma veia assim empreendedora, sempre desde muito novo gostei dessa parte de vasculhar oportunidades, de tentar fazer alguma coisa onde ninguém está fazendo, de pensar fora da casinha. Então sempre foi criativo. umas utopias minhas assim, mas e com isso a gente quebra a cara muitas vezes, mas aprende muito também. É dos meus. Não, né? é uma dúvida que eu vou segurar minha pergunta, que ele já soltou ali. O médico empreendedor, a gente para e pensa, né? Não, isso Olha aí pra mim é demais. Show de bola. Porque às vezes a gente acha que esse médico tem que ficar lá enfurnado dentro do hospital e não pode pensar fora da caixa. O médico ele casinha. tem que saber que a profissão dele é uma, né? Mas ele, paralelamente a isso, ele pode usar de certos conhecimentos para desenvolver outras afinidades. A gente tem Show. inúmeras capacidades. Show de E às vezes as bola. pessoas se limitam a ficar só naquilo que ela sabe fazer bem feito e numa posição defensiva, né? E é confortável às vezes, né? Tá cômodo, tá quentinho, tá agradável, então fica aqui mesmo. Uma das minhas curiosidades, doutor, em relação a essa questão é justamente a vida ali do médico, né? A gente vê esse serviço, esse trabalho, como é corrido, como é necessário estar sempre
plantão, tá? Mas é a vida de vocês ali. Você consegue separar um tempo para você estar também em família? Como que é hoje a vida do Dr. Caio? Isso. Uma das variáveis que me estimulou vir para cá é justamente fugir da correria de cidade grande, né? Então, assim, a faculdade onde eu fiz é uma cidade grande, quase 400 mil habitantes. Então, tem aquele ritmo já de trânsito, de correria, Loucura, né? de às vezes não dá tempo de fazer as coisas em casa, enfim. Eu já saí com o definido que eu não queria isso para mim. Que eu queria procurar um lugar que eu pudesse exercer medicina com calma, sem aquela correria, mas que eu pudesse também fazer refeições em casa, que eu pudesse dormir pelo menos a boa parte das noites em casa e, assim, tivesse realmente qualidade de vida, não aquela loucura. E aí teve o convite, a gente veio para cá. Chegando aqui, a gente viu que isso é possível. Que dava para fazer bem feito o consultório, dava para fazer e conciliar plantões, mas dava para ter uma vida social. Sim. E como a cidade também facilita isso, Sim. e quando eu cheguei, foi coincidindo de chegar outros médicos mais ou menos do mesmo perfil, de mais ou menos da mesma faixa etária, das mesmas ideias, então isso facilitou muito. Então a gente formou um grupo de amizade muito legal e todo Que mundo massa. mais ou menos na mesma pegada. De sim, tem que trabalhar, tem que se dedicar, mas também tem que ter vida social, também Sim. tem que ter lazer. Então eu tento, na melhor forma possível, conciliar. Quando veio o nascimento das meninas, a exigência é maior. Sim. Não só delas, mas de mim mesmo, de querer estar junto. Então, assim, de querer participar, Ser de querer presente, ser né? presente, vivenciar a infância, criar laços mesmo, né? Sim. Criar Pai. momentos, não só ser pai porque falar que é pai. Sim. Então, e aí é difícil, assim, muitas vezes, nem hoje. É um exemplo. Então, eu saí um pouquinho mais cedo do consultório, coisa que eu nunca faço. Então, eu cheguei em casa, as duas mulheres assim, Chega, o quê? você veio buscar alguma coisa? Tá de dia ainda? Que a gente chega às Ah, 7h30, que lindo. 8 horas, assim, as duas olharam. Mas ao mesmo tempo que você fala que voltou, você já vai avisar. Que vai sair Que vai de sair. novo. Então, assim, Eu vivo muito isso. Então você queria, vim e tudo mais. Então as duas estavam Que idade aqui que as próximo. meninas têm? A Desculpa. mais velha tem 6 e a caçula tem 4. Nossa, são babies ainda. Então daí ó. chegaram, eu falei, não, eu vou dar uma saidinha e tal, mas eu volto mais cedo de qualquer forma hoje. Eu só tentando conciliar. Sim. Assim, tento ao máximo, tudo que eu tô em tempo ocioso, tá com elas, tá em casa, tá com a família. E legal juntando que os você amigos. sempre tá dialogando, né? Explicando, conversando, deixando sim. elas a par. Não é Sim, aquela a gente- situação, né, que some e aí a criança fica sem saber, né? Não, eu acho que tem que ter um Legal. referencial. Meu pai não tá aqui, mas ele não tá por esse motivo. Assim. Eu Show. tento realmente não ficar escondendo, não ficar mentindo, que acho que Show. cria mais afinidade também, né? Então é Legal. possível ter uma rotina Sim, saudável claro sendo que é. médico. Olha aí. Essa eu acho que é uma das dúvidas, As né? dúvidas grandes. Principalmente da galera que quer ingressar nisso e todo mundo tá muito estereotipado, aquela Grey's Anatomy, tipo aquilo. Que só vive enfurnado, que não tem vida social, você não vê. Mas é assim, tem como. Escolhas, Escolhas. opção. Olha aí. Então, assim, você pode ser assim, se quiser. Mas dá pra fazer diferente. Então, assim, tem pessoas, assim, cada um sabe a vida que tem, as suas Sim. responsabilidades, seus compromissos, suas dívidas e trabalha proporcional a isso. Tem gente que tem um Certo. cunho de querer faturar pra parar mais cedo. Enfim, cada um tem seus Vai do motivos. objetivo de vida, De né? vida. Eu não botei isso pra mim. É assim, eu tenho uma mentalidade um pouquinho diferente, assim. O latino, ele é uma pessoa de muita posse, de querer ter as coisas. Eu quero ter um carro, depois um outro carro, depois uma moto, depois um jet ski, eu quero ter uma casa na praia, eu quero um apartamento, eu quero uma fazenda, eu quero uma ilha interespírito. Então o cara vive atrás de ter Uma as ilha coisas. interespírito é Não, ótimo. mas vive juntando. Então ele passa a vida toda pra juntar bens. A hora que ele acha que ele tá satisfeito, ele não usufruiu de nenhum. De nenhum. Ele tá numa condição de saúde que não usufrui. Isso é Caraca. verdade. Então, assim, ele acaba esquecendo de que só juntou posse para deixar para a próxima geração, que dependendo de como for, não teve Vai tá contato nem familiar, aí. não criou esse vínculo, esse respeito pelo pai, pela mãe, de tanto sacrifício fez aquilo, vai usufruir daquilo, vai vender, vai leiloar, vai passar para Nossa, frente olha e aí. você abriu a vida toda em função disso para deixar para os outros destruírem aquilo. Então, assim, será que... Então, assim, o latino é muito disso. Eu já tenho um pensamento diferente. Eu Sim. quero usufruir em vida o que eu tenho. Show. Então, assim, ter tempo para isso, ter tempo para viajar, ter tempo para fazer exercício, ter tempo para ficar com as meninas. Ou seja, aproveitar o momento, porque visão minha, né? Então, Não, e vou dizer uma coisa, entra um pouco até naquele assunto que o nosso convidado trouxe semana passada, ele falou legado e herança, né? A gente, a pessoa trabalha a vida inteira pra deixar uma herança palpável ali pra futura geração e acaba esquecendo do legado. exato. Enquanto o legado é construir nos momentos do dia a dia, vai marcar muito mais do que às vezes algo extraordinário de palpável, Sim, né? Ser uma inspiração. É, né? uma É. particularidade da minha profissão, assim, da minha especialidade específica da geriatria é conviver com o fim da vida. Então, é uma das poucas áreas da medicina que trabalha diretamente com a morte. Então, eu estou em contato com pessoas que estão em fase, às vezes, final, e é muito comum
a gente conversar sobre isso. E aí, valeu a pena todos esses anos? Faria a mesma coisa? São perguntas que dói. A pessoa, às vezes, para responder isso, mas é importante. É onde eu mais aprendo, onde eu mais escuto de pacientes em finais de vida, independente se é de uma causa mais dramática ou uma causa natural, é isso. Eu teria trabalhado menos, eu teria ficado mais tempo com a família, eu teria valorizado mais as situações do que as estruturas. Então, assim, é meio que unânime. Do mais pobrinho, às vezes até um muito multimilionário, você escuta mais ou menos a mesma expressão. Eu deveria ter vivido mais, porque no final das contas não valeu tanto, assim, não teve tanta necessidade daquilo, sabe? Então eu tento não cometer os mesmos erros. Tento fazer diferente, aprendendo com essas pessoas que estão falando lá na frente. Isso. Nossa, aqui já veio 3 perguntas na minha cabeça, que eu tô nervosa pra perguntar, hein? Vocês me seguram, beleza? Brincadeira. Primeira pergunta, você mesmo deu a deixa pra nós. Então, doutor, conta pra nós por que você escolheu geriatria. Você estava falando que a medicina foi um desafio, caiu no seu colo aí. E por que trabalhar com idosos, né, com pessoas mais velhas? Já foi uma necessidade, né? Então, eu estava já no Hospital Geral tinha um certo tempo e o público do geral é um público bastante envelhecido e aumentou muito a demanda, muita quantidade de pacientes na faixa etária já mais avançada, né? E aí os casos difíceis começaram a aumentar e eu precisava me aprofundar nisso e vi que eu tinha uma certa facilidade de relacionamento com os idosos e juntou a necessidade com a afinidade, foi onde eu optei. Fui em busca de um curso de especialização que me chamou a atenção, que foi na Faculdade de Minas, lá em Faculdade de Ciências Médicas em Minas, especializei e comecei a atuar nessa área. Também foi por surpresa, porque eu não tive formação curricular para isso. Foi realmente no pós-formado por necessidade. Que legal. Nossa, na verdade eu não sabia que o doutor atuava nessa parte de geriatria, né? E você é o único aqui na cidade que atua nessa área, isso, né? Diretamente na geriatria, assim, outras áreas da medicina também atendem pacientes idosos. Certo. Mas assim, você pega o cardiologista, ele tem bastante paciente idoso, o pneumologista, o reumato, tudo mais. Mas trata as doenças daquela área. O cardiologista, né, trata as doenças do coração ou relacionadas ao coração nos idosos. Mas os outros problemas não. Então a geriatria é uma área de gerenciamento. Então, igual tem o pediatra que gerencia o crescimento da criança, né? E os seus problemas mais comuns, quando tem alguma coisa muito específica, direciona para um ou outro colega. A geriatria é o tamanho inverso. A gente assume o processo de envelhecimento até o final. Até a plenitude, onde o paciente faz a passagem dele, vem a falecer, é quando a gente dá literalmente alta. Mas você acompanha todo esse processo. Mas dentro do acompanhamento da geriatria, se eu estou com um idoso com um problema cardíaco muito intenso, muito atípico, discrepante do que era esperado para o processo de envelhecimento, a gente vai fazer um acompanhamento junto com o cardiologista também. Então, a gente direciona, ele vai ao cardio, depois retorna, você trabalha em conjunto. Porque o que acontece, que é o problema da boa parte dos idosos, assim, ele vai em vários médicos. Então, ele está com as dores articulares, ele vai no ortopedista. Ele está com um probleminha visual, ele vai no oftalmologista. Ele está sentindo a pressão alta, vai no cardio. Ele vai no endócrino. Na hora que ele chega em casa, depois de um tempo, ele tem 5, 6 receitas de médicos diferentes. E aí começa a bater o horário de tomar medicamento. E agora? Para quem que eu ligo? Será que o remédio do coração pode tomar junto com o remédio do ortopedista? Olha. Agora eu tô tendo diarreia. Será que a diarreia é uma nova doença ou será que é feito de algum desses remédios que eu tô tomando? Se ele ligar pro cardio, o cardio vai falar, ó, o meu tem que tomar. Aí você vê com o ortopedista lá se ele pode arrancar o dele. Aí se ele liga pro ortopedista, não, você tem que tomar o meu também. Aí você liga de volta pro cardio lá e vê se ele pode tirar o dele. Não tem um gerenciamento. Então isso acontece. Nossa. É bem complexo, e a maioria dos idosos por isso. E aí começa a acontecer uma série de problemas relacionados à própria medicação, à polifarmácia. Então, um cerne grande da geriatria é isso, é conseguir gerenciar o processo de envelhecimento, é você ter alguém de referência. Aquela pessoa vai gerindo o seu processo de envelhecimento até a sua finitude. Uau, que interessante. Não sabia, não. Eu disso. também não. O foco da geriatria é isso, é tratar as doenças mais comuns dos idosos em todos os órgãos e sentidos, desde problema visual, cardíaco, pulmonar, hormonal, ortopédico, reumatológico, você acaba englobando quase todas as doenças, igualzinho o pediatra. Quando a criança fica doente, a primeira coisa que você pensa, primeiro vai no pediatra. Se o pediatra precisar, ele leva. E quando o idoso fica? Então, a geriatria é o mesmo raciocínio. Então, são as duas especialidades das extremidades. Então, aqui em Alta Floresta, focado só na geriatria, dessa parte, só tem eu. Tem os outros colegas que também fazem excelentes trabalhos, mas nas suas áreas. E aí, em Sinop tem uma colega também. Assim, ainda é pouco povoada essa área, porque não é só assim querer. Tem que realmente ter uma afinidade de relacionamento, tem que gostar de gente.
tem que gostar de conversar, às vezes tem que explicar 3, 4, 10 Paciência vezes. ali, né? A mais. E não tem como você forçar a paciência, né? Paciência é uma coisa que é virtude, é característica. Não tem como você tentar ser daquele jeito, assim, né? Então você aguenta por um tempo, depois cai a máscara. Então, por isso que é difícil. Na pediatria e na geriatria não tem como fazer mais ou menos. E uma pergunta assim mais pessoal mesmo, né? Você estava até conversando aqui com a gente antes que você acompanha até a hora ali, né? Que ele morre, falecimento né? mesmo. Falecimento. E em relação ao seu psicológico quanto a isso, porque você acompanha muitas histórias, né? Muitos casos. Como que você resguarda essa sua parte? É tranquilo para Não. você? Não é tranquilo e, assim, exige um trabalho paralelo, sabe? Se você não tiver um controle emocional, se não tiver válvulas de escape, se não tiver, assim, meios de amenizar isso daí, se você for só absorver, é bastante complexo. Porque, assim, qual é a única certeza que eu tenho de todos os meus pacientes? Eles vão morrer. Do pediatra, que nenhum vai morrer. Ele vai levar todos até os 14, 15 anos e vai entregar todos pro mundo. A geriatria não, é essa certeza que eu tenho. E meu trabalho vai ser bem feito se eu conseguir fazer que esse intervalo de tempo seja o mais confortável possível. Então não ficar prolongando o sofrimento, mas que assim que eu consiga manejar essas doenças para que seja um processo de envelhecimento confortável, adequado, honesto, digno, né? Então assim, eu já tenho essa certeza. Tanto que os pacientes mais bem possuídos intelectualmente, a gente vai trabalhando o assunto morte desde o início. Preferências, vontades, tem a parte documental disso também, onde você pode registrar suas vontades, são as diretivas de vontade. Você pode registrar, falar, eu gostaria que se um dia eu, por exemplo, ter um AVC e ficar totalmente sequelado, eu não gostaria de ser reanimado, eu gostaria de que não fosse investido em mim, porque eu não quero ficar dependente. Tudo isso, quando você está em plenas condições cognitivas, você pode determinar. Isso não é nem trabalhado, porque falar de morte é um desespero, ninguém quer falar disso, né? Verdade. Só que é a única certeza. Então, assim, o errado é você, um jovem, uma criança, aí realmente é traumático. Mas o idoso é esperado. Então, a gente atua nesse sentido. Então, se não tiver um controle emocional, se não tiver um filtro de conseguir treinar, e eu faço muito isso, esse meu filtro com atividade física, então, assim, eu gosto muito. Quem me acompanha vê que eu, todo dia quase eu tô postando outro na academia. Agora o futebol não tá tendo porque eu tô operei o joelho, mas outro pedalando. Então, assim, porque é para mim uma válvula de escape o esporte. Me ajuda demais nesse sentido. Tem pessoas que têm outros hobbies, mas para mim o esporte ajuda muito. Que legal. É isso que eu já ia perguntar, se ele já era adepto de algum esporte. Gosto, assim, gosto e não gosto pouco, gosto bastante mesmo, assim. Tô num ano bem sofrido, assim, porque eu operei o joelho em maio, aí ficou um monte de coisa de restrição, só fisioterapia. Mas assim, pessoal, você operou e você vai voltar a jogar bola? Claro, senão não tinha operado. Não ficava do jeito que eu tava. A ideia de operar era poder realmente voltar a fazer outras coisas. Lógico, dificilmente vai voltar na mesma intensidade. Ritmo, mas né? a gente tenta, mas por esporte, cara, eu gosto demais. Minha esposa é educadora física. Então, assim, a gente respira atividade física todo dia. Então, é de casa, assim, sabe? Um negócio que... Que legal. Falando de esposa, fala um pouquinho mais sobre as digníssimas. Então, a minha esposa, a Thaís, ela é educadora física. Ela tem uma especialização em público de alto risco, em mulheres. Então, hoje ela atua como personal. Ela tem uns grupos que ela atende por horário separado, mas apenas mulheres. Uau, justamente para dar um enfoque de qualidade, de um grupo pequeno, mais individualizado. Você consegue ficar ao lado ali do cliente, atendendo às suas necessidades. Ela, não só como educadora física, mas ela gosta da prática esportiva, de treinar, jogar tênis, beach tênis, ela sempre jogou vôlei. Então, assim, sempre também teve esse ramo. O meu sogro foi profissional de futebol, que é o pai dela. Então, assim, a vida toda foi futebol, até se aposentar. Que legal. Então, tem essa veia também atlética, esportista. É. Assim, minha mãe gosta bastante, meu pai também gosta. Então, assim, Que legal. tem isso. E faz diferença, cara. Assim, você ter um hobby saudável é uma coisa legal, né? Sim. Muito Não, legal. isso é legal. Eu falei até antes que eu não sabia, né, que ela atendia, ela publica, ela divulga Ela, inclusive, na página dela, 2, 3 vezes por semana, ela divulga gratuitamente treino pra você fazer em casa, como fazer inúmeras séries sem precisar ter investimento financeiro nenhum, só com o que você tem em casa. Que legal. No período da pandemia, ela fez muito isso para compartilhar, que as pessoas estavam em casa sem ter muito o que fazer, por gostar. Então, por prática mesmo. Deixa o arroba dela aí pras mulheradas, né, que querem seguir. Thaís, o quê? Que a gente pode procurar? Thaís Camargo. Thaís Camargo, com TH, vai ter lá. E a página dela tem esse monte de conteúdo, tá lá. Inúmeros conteúdos, Que legal. tudo gratuito lá. Eu mesmo não sabia, então acho que muitas mulheres também pode ser que nem saibam, né, que tem. Claro. Agora. Corre lá pra seguir e curtir o conteúdo da Thaís, né? Até puxando uma deixa sobre mulher, agora mês de outubro passou aí mês
Outubro Rosa, agora a gente tá entrou no Novembro Azul. Exato. E como que é essas campanhas também para os idosos? Acontece esse cuidado maior? Tem uma procuração ali das mulheres mais velhas, dos homens? Como que é? Ainda a adesão, como em todas as faixas etárias, é maior do público feminino, né? A mulher tem, por si só, uma preocupação maior de cuidar e de ser cuidada, né? O homem um pouco menos. Tem mudado esse cenário, mas ainda é preponderante no público feminino. Na geriatria, a gente não tem muito essas coisas assim, receita de bolo, de fazer igual para todo mundo, porque é muito individual. Então, assim, você às vezes tem um idoso de 60 anos, que ele é extremamente complexo, com um monte de comorbidade, já usa um monte de medicamento, já foi submetido a inúmeros procedimentos cirúrgicos, com apenas 60 anos. E a gente tem paciente de 90 anos que pedala, que trabalha, que é totalmente robusto, independente, viaja, dirige. Ou seja, 30 anos de diferença e duas pessoas completamente diferentes. Caraca. Então, assim, esses check-up pronto que existem na geriatria não funciona. Você leva em consideração, lógico, a idade que tem, mas principalmente a expectativa de vida. Quanto tempo de vida esse idoso ainda tem, dependendo do que ele tem de problema. Pô, às vezes eu tenho um idoso lá, acamado, já com uma sequela de AVC, já não se comunica, já não faz quase nada sozinho. Eu vou fazer prevenção de câncer de próstata num idoso numa condição dessa, assim, que a perspectiva de vida é curta, o que ele vai ganhar sabendo que ele tem mais um problema que eu também não vou resolver? Aí, às vezes, eu tenho um paciente de 90 anos que eu vou fazer rastreio de câncer de próstata. Mas, pô, ele tem 90 anos. Cara, mas ele tem 90 anos, mas ele pedala, Ativo, né? faz tudo, Sim. viaja, esse cara pode chegar aos 100. Então, esse cara a gente vai... Então, na geriatria é muito individual. Aí a gente fala, tem a receita com o nome em cima. Só serve para aquele cara. Não tem aquela receitinha de bolo que se reproduz para os outros. Então, assim, é legal dessas campanhas porque elas conscientizam. Eu não vejo, assim, o objetivo da campanha fazer que toda a mulherada venha em outubro e toda a almarada venha em novembro. Certo. Não, mas que relembre. Pelo menos uma vez por ano você lembra, opa, eu não fiz. Não que você não venha nesse mês, mas você lembrar que não fez aquele ano, que vai no próximo, ou outro. Acho que o legal é isso, é a conscientização. Mas tentar fazer igual para todo mundo, na geriatria, ela acaba não dando certo, assim. Interessante. Né? Interessante. Mas vamos lá, vamos entrar na questão desafios aí, que é o que o doutor gosta. Verdade. Fala aí, então, Mas Rubens. falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Você também, além de médico, é um cara que gosta muito de empreender, como você falou no início. Quando você veio para Alta Floresta, qual foi os primeiros empreendimentos? O que você pensou em relação à cidade? O que eu posso fazer aqui? Você chegou a pensar nesse sentido? Como é que foi para que você entrasse assim, de outras formas para empreender aqui em Alta Floresta? Legal. Então, assim, o primeiro ponto que a gente fez é que depois de um pouco estabelecido, eu precisava, junto com a esposa, montar algo na área dela, né? Sim. Para ela exercer a profissão dela, tinha essa necessidade. Então, a gente procurou um nicho de mercado que até então não tinha, que era realmente algo focado exclusivamente para mulheres. Então, a gente montou a primeira academia ali na Rua H1, funcionou ali por um tempo, depois a gente migrou. Então, assim, inicialmente foi montar alguma coisa para o público de mulher, porque realmente não tinha algo nesse sentido na época. Tinham excelentes academias, mas não tinha uma coisinha só para mulherada que muitas das vezes não ia na academia, até às vezes por ciúmes de marido, de não gostar que vai, porque é aquela coisa que todo mundo sabe. Então, assim, e tem às vezes também senhoras que às vezes não gostam de um ambiente muito barulhento, de muita gente, preferem um ambiente mais reservado, Sim. um grupinho menor, então surgiu percebemos esse nicho. Sim. Ela já fazia alguma coisa nesse sentido lá para baixo, lá em São Paulo, mas a gente percebeu aqui esse espaço. Então já empreendemos nisso e até hoje funciona super bem, tranquilo. Foi esse primeiro ponto. Depois ideias tinha um monte, né, cara? Você olha, em cada lugar que você olha, fica o olho brilhando, assim, você fica, nossa, dá para fazer isso, dá para montar aquilo. Mas quem quer abraçar tudo, né, não resolve nada. E eu não posso esquecer da minha profissão. Então, assim, eu tenho que ter disponibilidade de tempo e principalmente de disposição para fazer geriatria. Então não dá para também ficar se amarrando um monte de coisa, senão eu vou descontar em paciente coisa que ele não tem culpa, né? Sim. E aí surgiu uma outra ideia que foi a época da esfirraria. Então Sim. daí tem um outro amigo meu que tinha vindo junto comigo para cá, a gente compartilhava os mesmos gostos assim e a gente teve essa ideia de montar. Então inicialmente não tinha nada, não existia nada de esfirra aberta, assim, nesse sentido, tipo igual o Habib's, assim. Mas ali nunca foi uma fast food, né? Sempre foi tudo muito caseiro, mas... A gente montou a ideia e inicialmente fizemos um delivery. Vamos montar um delivery e ver o que acontece. Investimos ali, compramos algumas coisinhas e montamos. Aí foi funcionando esse delivery por um tempo, o negócio foi fluindo e começou a ter movimento e o pessoal queria comer lá e encostar o carro, abrir o porta-mala, botar uma caixinha de térmica do lado e ficar comendo esfirra ali num bairro que não era comercial, era residencial. A gente começou a ter problema com vigilância e teve meio que uma pressão dos próprios clientes
e até da vigilância, vocês têm que abrir um espaço adequado para isso, não dá mais para você comportar aqui dentro da casa. Então a gente foi e falou, vamos dar mais um salto. Aí alugamos um ponto no centro, aí fizemos a adaptação lá e montamos a Nobre Esfirra no centro. Uau. E assim, foi quase 3 anos, assim, muito bom, fomos super felizes nas escolhas, criamos um produto de excelente qualidade, assim... Excelentíssimo, porque olha, eu e minha esposa, era direto. Não, realmente, assim, era um produto barato, acessível para qualquer faixa etária, com uma margem muito boa e com um giro legal. Que você agrega, assim, todos os tipos de idade, de pessoas, não é difícil quem não gosta, porque ela é uma coisa do paladar do brasileiro. Sim. Só que aí começou também a crescer demais. E aí nós estamos numa fase assim, ou a gente vai entrar de cabeça nisso e abandona a profissão e vamos tentar transformar isso num modelo de franquia. A gente até fez levantamento com a Associação dos Franqueados no Brasil, tinha uma lista enorme de exigências que tinha que fazer para poder transformar aquilo numa franquia, mas a gente cogitou, cara. Quase demos esse passo aí, de abrir mão da profissão para entrar no ramo de franquia e transformar isso e ver se explodia. Só que daí era uma decisão muito arriscada, né? Então, assim, tem que apostar todas as fichas, aí deu um pouquinho de medo. Aí a gente preferiu, vamos então sair fora, vamos vender isso aqui na alta, vamos passar para o próximo. E a gente vendeu e o outro proprietário tocou o negócio para frente. A gente acabou saindo do ramo alimentício, né? Olha. E aí voltou. E que vertente, né? Então. E assim, E muito são dois aprendizado. ramos que exigem bastante, né? Exige, cara. E eu vou falar pra você que acho que o ramo alimentício não tem um ramo que exija mais. Porque se você abre o comércio à noite, você tem que trabalhar de manhã e de tarde para poder trabalhar à noite. Então é o dia inteiro fazendo compra, descascando, temperando, isso, aquilo, para a noite começar a trabalhar. Você Então, estava lá junto fazendo o processo de Isso que eu ia No perguntar. início, quando a gente montou só o delivery, os dias de mais movimento, a gente entrava dentro da cozinha. Então, assim, no começo, porque a receita, a ideia, foi um colega nosso de São Paulo que veio para cá, ele já tinha esfirraria há muitos anos lá, e era uma das melhores esfirras que eu já comi no mundo, não tem igual do cara. A gente trouxe ele aqui, ele ensinou pra gente tudo, ficou uns 15 dias aqui, treinou, passou quais os equipamentos que tinha que comprar, a receita mesmo do negócio dele, porque não ia ser concorrente. Então a gente fez igualzinho ele fazia lá. Só que daí para você treinar o pessoal aqui é muito difícil, né? Então não tinha mão de obra qualificada. Então a gente tinha que ficar lá dentro. Então, enquanto um estava no telefone, outro estava ali na massa, outro estava no forno e não arrumava funcionário. Então, quando era no delivery, que era escondidinho e ficava na casa, a gente conseguia estar ali ajudando. Depois que foi para o salão mesmo, que daí aumentou, ficou um negócio grande, né, a gente contratou mais funcionários e já conseguia dar um treinamento, porque a gente já tinha experiência também. Porque como é que você abre um negócio que você nunca fez e treina alguém? O cara acabou de me treinar, como é que eu vou treinar alguém se eu não tenho experiência nenhuma do negócio? Então a gente teve que aprender fazendo. E infelizmente é o pensamento de muitas pessoas, né? Quer agregar logo, mas não consegue preparar, né, as pessoas. Não dá, treinamento é fundamental. Nada acontece em treinamento. Você montou, tá decretado a falir se você não treinar a equipe sua. Certo. E você Então, tem que saber pelo menos o básico, né? Pra você conseguir tem que saber treinar. um pouquinho de gestão, tem que saber um pouquinho de financeiro, tem que saber um pouquinho de RH, tem que saber um pouquinho de lei, então um pouquinho de cada coisa. Senão você é passado para trás o tempo todo. Olha aí. Então a gente fez e fluiu. Quando foi para o espaço maior, a gente já tinha um tempo, já tinha 1 ano e pouco que estava funcionando, então era fácil treinar alguém porque a gente sabia o que fazer. Aí ficou mais afastado. Só que se você não está dentro também, o negócio vai desandando. Então esse era o conflito, conciliar consultório com a esfirraria, porque era o dia todo de pepino e à noite mais pepino ainda. E não tem final de semana livre, né? Na verdade, o final de semana que tem que trabalhar. É aí que você fatura. Então, todo mundo tá relaxando, curtindo, descansando, é a hora que você tá produzindo. Então, você tem que tirar o chapéu, cara. Quem é ramo de pizzaria, restaurante, barzinho, esses caras são um herói, cara. Herói. Merece, assim, ganhar muito mesmo, porque para você oferecer qualidade, você fazer aquilo igual, todo dia, o mesmo padrão, para quem trabalha bem, sabe? Assim, negociar com um cliente vendedor, chato, e negociar com um cliente que é exigente, principalmente quando fala de comida, né? Sim, então, e muita normativa, porque é um ramo muito fiscalizado, é um ramo muito burocrático, e você tem que andar na linha. Não digo que não tem que ser, mas isso é bastante trabalhoso. Você montar um estabelecimento de comida, então assim, a vigilância ela é bem intensa nisso para garantir qualidade mesmo. Mas aí, mas é super interessante. Sentiu na pele ali a pressão. Como é difícil. Mas daí a gente saiu fora dessa vertente. Entendi. E depois daí, aí voltou só consultório. Aí voltei só para ficar exclusivamente na área médica. Sempre gostei também de fazer outras coisas, investimento daí, mas não envolve minha presença direta, né? Coisas que eu não preciso estar atuando ali e tal, para poder ir girando.
E aí que foi surgindo as outras ideias, né? Aí foi vindo a menina dos olhos, nossa. Leque de Aí, possibilidades. então vamos E aí, entrar na vamos menina entrar dos nessa menina aí. olhos Quem aí, que é né? essa menina aí? Conta pra gente que ideia veio. Na verdade, quem foi o ponto inicial? Foi você que começou pensando nisso ou teve mais temos tempo? parceiros? Temos. Porque assim, eu sou muito suspeito de falar. Sabe quando você fala do seu queridinho? Pra mim, o Aquarela Saúde é minha menina outro dos olhos. filho, É é outro outro filho, assim, que é um negócio impressionante. Por quê, assim? Veio também de uma necessidade. Eu acho que os melhores negócios surgem realmente de uma brecha de mercado, de uma necessidade. Então, nisso, foi em 2017. De 2017 para 2018. Então, eu já estava aqui há uns 4 ou 5 anos, já conhecia bem a realidade local e regional, o perfil dos profissionais de saúde e o que a gente tinha e não tinha, e o que precisava ter e ninguém queria fazer. Então, é essa que chamou a atenção. Na época, ainda continua, né, mas estava ali no Hospital Geral, um grupo de amigos também ali no Hospital Geral, alguns outros no Aliança e tal, e a gente compartilhava das mesmas ideias. Poxa, cara, se tivesse um espaço assim, se a gente conseguisse montar dessa forma, mas não tem onde, não tem como fazer, onde a gente está já não tem mais como crescer, já está saturado, está em gestões de família que envolve, estava bem embarrado. Então a gente vai ter que sair fora e montar alguma coisa para suprir as nossas necessidades. Por quê? A Alta Floresta vai explodir, a Alta Floresta vai crescer, o fluxo é para cá, tá anunciado isso. E tá mesmo, Caio? Você acha? Não, já estamos dentro. Né? Olha aí. Agora não tem mais volta. Porque Isso é a gente inevitável. ouve liga essa aí, conversa pessoal. de muitos anos, né? Não, a Alta Floresta vai bombar, a Alta Floresta vai crescer. Porque meu pai, ele veio aqui na época do garimpo e ele falava assim que quando ele chegou aqui, a Alta Floresta era mais bombada, assim, do que Sinop. E aí, no decorrer dos anos, Sinop deu boom e a Alta Floresta ficou, né? É questão de logística. E aí sempre ficavam nessa, a Alta Floresta tem potencial, a Alta Floresta tem. Então nós já chegamos e estamos nesse Chegou. momento. Nós estamos começando a subir a onda. Então, Uau. assim, Olha aí, tem show. muita onda para subir, mas já estamos na onda. Nós não Legal. estamos naquela de ficar procurando ela. Ela já entrou. Estamos surfando, Então, começamos aí, a né? subir. Agora nós vamos surfar esses próximos anos aí. A tendência é que realmente isso aconteça, já está acontecendo. Mas Legal. enfim, aí juntou essa necessidade. E aí, o que nós vamos fazer, cara? Nós precisamos montar alguma coisa. Como é que nós vamos peitar isso daí? Como é que nós vamos enfrentar? E aí, inicialmente, a gente tentou, dentro dos locais que a gente estava, fazer algum sistema de parceria, alguma coisa, não fluiu a ideia legal, falamos, vamos ter que fazer isso fora. Nós precisamos de um espaço mais moderno, de uma gestão mais profissional, que possa receber futuros profissionais que necessariamente vão vir para cá, e se chegar hoje, eles vão bater e voltar, porque não vai ter um ambiente que possa absorvê-los. Não tem como ele exercer certas áreas da medicina dependendo da estrutura que você tem. Sim. Então, às vezes, Faz por que a Alta total Floresta não sentido. tem tal especialista? Porque não é só o cara. Precisa de outras coisas Estrutura, juntos para aquele né? cara poder fazer aquilo. Só que para fazer isso daí, você tem que estar já montado. Não adianta você vir para daí montar, já tem que estar pronto para receber. Já tem que estar E aí a preparado. gente foi, adquiriu, juntamos em 3 médicos e adquirimos um terreno. Falamos, vamos construir uma clínica lá em 3. E depois a gente vê o que faz. E nessa conversa aqui, outros 2. Pô, cara, fiquei sabendo que vocês fizeram isso, pô, também tinha ideia, também gostava, também queria fazer, e foi agregando. E a gente montou um grupo maior. Fechamos um grupo de 10 médicos. E aí adquirimos uma área maior ainda. Já mudamos. Nem começamos a construir, só fomos aumentando. Aumentamos a área. Falamos, e agora? Vamos construir. Então vamos começar a organizar o negócio. Porque assim, nós estamos em 10 sócios. Então a chance Sim. de ter problema é enorme na sociedade. Nós já temos área comprada, então a chance de ter briga durante uma construção é enorme. O negócio cresceu muito, a gente ia ser pequenininho, mas já cresceu antes de botar o primeiro tijolo, então vamos começar a profissionalizar. Primeira coisa, a gente foi atrás de uma empresa de consultoria financeira específica para a área de saúde. Então nós descobrimos uma das maiores do país, que é a XVI Finance. É um pessoal do interior de São Paulo que faz consultoria financeira para os maiores hospitais do Brasil. Uau. Eles são os caras que falam assim, pode fazer que eu já estudei e dá certo. Pode botar seu dinheiro ali que não tem erro. Então os clientes... Eles estudam É o mercado. o mercado. Então, assim, os clientes vão dar uma ideia hipotética. O pessoal do Sírio-Libanês resolveu que eles querem construir um setor que vai operar por meio de robô. Será que já cabe isso no Brasil? Será que já cabe isso em São Paulo? Quem responde essa pergunta? Essa empresa. Você Uau. joga essa pergunta para essa empresa destrinchar. Aí eles vão avaliar mercado, avaliar concorrência, avaliar o custo. Cara, é um negócio absurdo. Eles fazem um levantamento Uma brutal. coisa que você nem imagina. Aí eles vão Uau. te entregam falando assim, pode fazer. Pode comprar o robô, tá assinado Ó, aqui dá embaixo. uma vá. É aquilo que você quer ouvir. Só que assim, eles demoram tempo para te entregar isso porque tem um respaldo e uma responsabilidade muito grande, que envolve uma grana Sim. absurda. Então nós fomos nesse cara. Aí eles falaram, ó, custa tanto. Eu falei, ai meu Deus, como é que não fazer isso, cara? Olha que pancada, assim, absurdo.
Os caras jogaram o preço deles, né? Sim, Eles sabem sim. da competência, eles vão ter que ir lá pro interior do Mato Grosso, sair de São Paulo, ir pra lá, começar né? do zero. As fontes de dados não deve ser tão fácil de encontrar igual a gente encontra aqui. Não, a gente vai fazer com vocês. Fizemos um rateio lá, vamos peitar isso aí. Os caras precisam 6 meses. Vieram pra cá, estudaram a região, foram, voltaram, ficaram aqui um tempo em hotel. E foram depois de 6 meses, marcaram a reunião para apresentar os dados. O olhar dos caras no dia de apresentar o resultado, ali eu falei assim, deu certo. E você vê que os caras, assim, eles não conseguiam. Sabe quando você sabe um segredo, assim, que você precisa contar pra alguém e a pessoa não vê, ela tá te olhando assim... Você tá vendo o olho dele brilhar? Mas ele é, contando, cara. o olho dele tá brilhando. Cara, esses caras iam olhando aquilo ali, eu olhava com uns 2 amigos, os mais antigos, assim, falei, cara, ou os caras vão jogar um balde de água. Eu falei, não tem como, cara. Vamos aguardar porque vai ser um negócio grande. E eles começaram a apresentação. E números, e dados, e isso, e aquilo. Eu falei, cara, não é possível que cabe isso tudo aqui. Os caras conseguiram descobrir marca de aparelho de ultrassom de uma pessoa que atendia no consultório lá em Piacás. Então os caras conseguiram, assim, eles conseguiram tudo que você imaginar. Tudo. E fizeram um estudo, assim, com projeção de como isso aqui vai se comportar para os próximos 30 anos, de o que tem de falta, o que cabe, o que tem tendência de vir, o que tem tendência de sair. Sim, é um negócio, cara, não tem como contar em poucas palavras. Uau. E falaram embaixo, faz, mas tá pequeno. O quê? Pô, nós pegamos 3 terrenos, cara, área grande pra caramba, uma esquina gigantesca. Não vai caber. Uau. E agora eles vão apresentar o que cabe aí. Aí começou a segunda parte. Eles apresentaram, cabe essa quantidade X de consultório, mais pra frente a gente entra daí dentro do projeto do Aquarela, eu passo daí. Cabe isso, cabe aquilo, cabe aquilo. Eu falei, gente, precisamos de um sítio pra fazer um negócio desse tamanho, cara. E da onde a gente pode fazer? Se vocês não fizerem, vai aparecer alguém que vai fazer. Vocês vão perder o negócio. Vocês vão perder o A mercado. oportunidade, quando aparece aí, você tem que agarrar, hein? Só que ela sempre aparece maior do que você pode e na hora que você acha que tá errada, né? É bem assim. E aí você fala, e agora? Nunca vai vir na hora que você tá armado pra ela. Essa é uma coisa que eu fui vendo com o tempo. Assim, só aparece Tô a hora aprendendo isso. É incrível, cara. E assim, ou você vai ou você não vai. Falamos, vamos. Um pulou fora, ficou os outros ali, então vamos embora. Agora o que nós precisamos fazer? Precisamos achar essa área. E aí, nesse momento, apareceu, assim, divinamente os nossos maiores parceiros, que é o pessoal da JMD e da família Arpini. Eles tinham recém-inaugurado lá o Amoa, estavam montando já bem adiantado o bairro do Aquarela, que é ali na frente. E aí a gente já era cliente deles por investimento, tá? Eles vieram atrás da gente para fazer uma parceria. Que foi o que realmente fez a virada de chave, porque foi fundamental e assim, sempre que eu posso, eu agradeço imensamente a eles, Uau. porque foi assim um negócio divino pra gente. Eles tinham uma necessidade grande do que a gente vai oferecer, a gente também tinha necessidade de espaço, então assim, juntou Casou, né? perfeito, cara, Certinho. foi assim, e foi muito, muito inteligente de ambas as partes a forma como o negócio desenrolou, e a gente migrou para lá, mas com isso veio uma responsabilidade de fazer tudo aquilo ali, porque aí cada passo que você dá para frente vai te impedindo de voltar. Aí nós conseguimos a área, pronto, Uma vez deu dado, não certo, tem como voltar, negociamos, deu certo a nossa área, agora nós precisamos projeto. Quem que nós vamos contratar para fazer um projeto nessa magnitude que envolve vigilância? Fomos atrás, pesquisa de mercado, por meio da empresa que fez a consultoria, eles indicaram quem teria condição de fazer isso para a gente. Olha aí. Contratamos a empresa de arquitetura e engenharia, fizeram o projeto. Na primeira reunião, a gente chegou para os caras, que parceiraços nossos também, o pessoal da da Partenon, ali de Sinop. Legal. E Não aí, é estranho mesmo esse nome, não. chama Partenon. Os caras são também espetáculo. Na figura do Miro e do Maurício. O Maurício é o arquiteto deles, assim, que a gente teve mais contato. Fizemos a reunião lá e falamos, Maurício, nosso sonho é fazer uma clínica assim, assim, assim. Nós temos esse estudo aqui que garante que tem que fazer X quantidade de salas, mas nós pensamos num algo assim, cara, não existe no Brasil. Ele falou, vocês são loucos. Sim, o que vocês estão querendo? Não, nós queremos assim, assim. Ele foi entendendo a ideia, mas me explica. A gente passou, nós queremos montar um shopping da saúde. E como um shopping da saúde? Não é uma clínica. Mas a gente quer um sistema de shopping. Sabe o shopping Guatemi? Aquele sistema de construção horizontal, que tem aqueles grandes corredores no centro, que as lojas maiores abrem tanto para fora do shopping quanto para dentro do shopping, Uau. que a pessoa tem acesso 360 graus, sem estacionamento em volta, igual o shopping Guatemi. A gente quer um desse. Mas no lugar das lojas, eu quero os consultórios. E no lugar das lojas âncoras, nós vamos botar estabelecimentos maiores de saúde. O cara falou, cara, que... Aí, a hora que aquele japonês me olhou e falou, cara, Eita, se eu quero um projeto para fazer isso aí. Me dá um tempo para desenhar. Beleza, fechamos com eles lá. Depois de um tempo ele apresentou. O primeiro projeto que apresentou é hoje. O cara comprou a ideia de uma forma, ele tem um talento abraçou, tão assim, que ele, no dia dele apresentar pra gente, ele também montou
um show pra apresentar, assim, que você via que brilhava no olho dele, assim, o que ele conseguiu produzir. Ele abraçou. Tanto que a gente ajustou pequenas coisas do projeto inicial para agora. Só questões de coisas de normativa, mas assim, a ideia foi essa. E aí montamos. Beleza, temos o projeto. Agora a gente precisa construir. Quem é que vai dar conta de construir? Quem é que tem know-how? Que construtora para fazer? Pá, veio a pandemia. Nossa. Aí veio o começo de 2020. Tudo, você viu? Isso Não tudo em 2019. Foi em 2018, 2019, como eu falei, foi rolando. E a gente aqui, ó, empolgado. É, vai vir, agora, né? igual- Pum. Exatamente. Então, a mesma frustração que você sentiu agora, você imagina, nossa, com tudo vai imagino. começar, pá, veio a pandemia. Cara, Aí aquele balde de água fria, Nossa. tem que esperar. aquela incerteza do que vai acontecer. Será que nós vamos morrer também? Um só, se você morrer, eu vou ficar com mais parte. Né? Nossa, aí entra... Aí ficou aquele Imagino. negócio, aí foi passando a pandemia, e a gente falou, gente, a vida tem que rolar. A gente deixou um ano o negócio em stand-by, deu uma esfriada legal, em 2021 falou, não, tem que fazer, cara, não dá mais pra voltar, vamos atrás da construtora. E aí a gente falou, gente, mas acho que tá faltando uma etapa, que eu acho que vai ser a crucial. Acho que antes de construir, nós precisamos ditar a regra do jogo. Porque imagina se no meio da construção um sócio morre, um sócio separa da esposa, e a esposa come um parcel de Sim, bens, sim. um sócio Nossa. briga com o outro, e ele vai estar no meio da obra e aí, para tudo, e os outros 8, 9 sócios estão todos prejudicados. Bem Então pensado. vamos atrás de uma empresa, aí vamos procurar ver se tem uma empresa que faz uma concessão, uma auditoria, uma consultoria jurídica voltada para a sociedade da área de saúde. Será que existe isso no Brasil? Vamos procurar. Achamos um cara também lá em São Paulo, pica da galáxia, que mexe com esse negócio também. Uau. E o cara fez pra gente um molde de contrato entre os sócios, um regime e um contrato societário, garantindo que tudo que acontecesse a partir daquele momento tinha um regimento para organizar. Então, a regra do jogo, antes de botar o primeiro tijolinho. Então, a partir de então, tudo está determinado. Se um sócio separar, se um sócio quiser sair, se um sócio não arcar com as parcelas do empreendimento, tudo determinado para não ter como o negócio não voltar. Sempre aí criando vocês um estão- portão para garantir que aquilo ia para frente. E em 9, isso... Em oito. 10. A gente estava em 11, saiu um, ficou 10. Ah, vocês estavam em 11. É que lá atrás, naquele primeiro, saiu um e Entendi. ficou. Hoje nós estamos em 10. E aí pegou, falou, vamos começar a construção agora. Já temos a consultoria garantindo que o negócio vai dar certo. Já temos a área que encaixa. Já temos um projeto arquitetônico estrutural perfeito. Já temos a regra do jogo travada. Agora é só construir. Vamos atrás de construtora. Aí teve os empecilhos da pandemia, que tudo subiu, tudo encareceu. A gente tinha uma previsão de custo inicial de 13 milhões, o negócio subiu para 25 milhões. Meu... Então, sim, quase dobrou para Caraca. montar, porque realmente a estrutura é enorme. Falei, cara, e agora? Não tem como voltar. Agora cada um se vira, que doa Vai seu vender desafios do outra que coisa aí. venda seu rim, mas assim, o negócio tem que acontecer, porque a trave já foi colocada, não tem como dar um passo para trás, está assinado. Olha aí. Então, assim, isso era legal, porque era um desafio, mas era uma garantia também, que o negócio ia Sim. acontecer, porque daí realmente não tem como refugar. E era de todos essa mesma garra, empenho, pelo menos, que é o que a gente tá sentindo de você. Sim, não, assim, Sempre partiu de todos os sócios. Não, pra Sempre cima, tem assim, bora. um que é um pouquinho mais... Receoso. será? Vamos esperar mais um pouquinho, natural. Ninguém é Certo. igual assim. Tem lá os 5, 6 mais empolgadaços e tem E os 3, precisa, 4 mais... né? É bom ter equilíbrio. É bom Ah, Se todo mundo é legal. igual, tudo tomba pra um lado. Então legal tem um... Que daí tem as Todo reuniões mundo mete a nossas, cara, não. tem visões diferentes. A sociedade ela é uma estrutura que eu acho que foi feita pra dar errado. Mas quando ela dá certo, cara, é muito legal. É. Só que para ela dar Trabalho. certo tem que ter regra. Então você tem que entender assim, nós somos sócios. A amizade é diferente da sociedade, né? Então, assim, todos são amigos também Amizade, fora. amizade, negócio essa parte, É, né? então, mas tem que ter regra. Porque senão o negócio enrosca, não flui, né? Isso é uma E verdade. aí um prejudica o outro e acaba respingando, né? Ainda mais quando fica um negócio grande desse, tem responsabilidade jurídica por trás, né? Sim. Então você tá num grupo societário, se você às vezes não arca, pode respingar para os outros, dependendo de como for a manobra jurídica aí. E aí deu certo, beleza, fomos atrás da construtora. É a mesma coisa, negocia aqui, negocia ali, aí fechamos. Também foi uma outra grande situação interessante que aconteceu pra gente, com um pessoal chamado Action, que é uma construtora de Sinop também, na figura do Alessandro e do Heitor. E assim, foi uma negociação muito interessante, que eles tinham muita vontade também de estar em Alta Floresta, porque eles enxergavam esse grande potencial. Então a gente acabou figurando com pessoas que só enxergavam o potencial aqui, que só Olha aí. empurraram o negócio pra frente. A gente nunca chegou em alguém que falou, não, meu, você não vai dar certo. Você tá errado, vocês estão loucos. Não, desiste, eu não vou enfrentar, não. A gente ia pesquisando e foram caindo na gente pessoas que realmente falaram, não, tem que fazer, cara, que legal isso daí, que diferente, tô com vocês. Vou Show. ceder um pouquinho aqui ou ali pro Que negócio se bom. encaixar e fechamos com a construtora. E aí, agora em julho desse ano, as obras realmente iniciaram. Agora, mais do que nunca, é um caminho sem volta. A gente já está em construção franca, com previsão de inaugurar entre 24 meses a no máximo 30 meses.
Então, esse é um negócio que já está acontecendo. Caraca. Que legal. É, né? do que, o quê? 2 anos? E que preparação para, né? Então, tudo porque a que gente é pensou, grande, né, poxa, cara? o que que deu errado na maioria dos negócios de saúde? Que é um grande erro médico de achar que médico também é administrador. Não, eu não tenho formação para isso, eu não tenho faculdade, eu não tenho isso daí. Então fica uma administração amadora. Então foi uma das coisas que foi trabalhada com aquele escritório da consultoria societária. Eles falaram, vocês só vão dar certo se no contrato de vocês tiver que ter um administrador profissional. Então, em contrato, quando a clínica inaugurar, nós vamos ter que contratar um administrador com currículo para aquilo e ele vai administrar a clínica. Nós vamos ter um conselho de fiscais para acompanhar o que o cara está fazendo, mas a gestão tem que ser profissional. Você botar um dos sócios para apitar lá dentro, ele não tem informação contábil, administrativa, jurídica para tocar aquilo ali. Certo. Então a gente travou, só vai poder funcionar se tiver um administrador profissional. Caraca. Então a gente pegou desde o dia da vontade, tudo muito profissionalizado. Desde a consultoria financeira, desde a consultoria jurídica, da negociação diária, da formação de contrato nosso. Todos os processos, assim, né? Tudo longo. Então assim, a gente veio desde 2018. Então, poxa, a gente começou a construir em 2022. Foram 4 anos de preparação para aquilo começar. Era para ter sido 3 se não tivesse sido a pandemia. Sim. Mas 3 anos também é uma coisa muito estruturada. Então ninguém está... brincando de abrir, ninguém está aventurando aquilo, não. Está tudo muito bem planejado. Que legal. Até para quem tá começando, isso é É fundamental, fundamental. Entender. É uma coisa que assim, a gente orienta, assim, com um pouco de experiência que a gente tem. É não iniciar um negócio na imaturidade. Então, assim, é melhor você gastar mais tempo planejando, pensando, estruturando, do que executando. Então, a execução é a menor parte, mas é a parte final. E essa execução só pode ser feita realmente depois de muito preparo, muito estudo e planejamento. Aí as coisas funcionam. muito legal, né? Notaram aí essa dica? Isso é que muito essa foi importante, hein? fantástica. E qual que é a ideia, assim, Caio? Vocês querem colocar mais médicos? Como que vai funcionar? Legal. Então Essa vamos para a parte. parte operacional. Isso. Saiu da parte administrativa, então vamos para a parte operacional. O que é o Aquarela Saúde? O Aquarela Saúde não é um hospital, tá? Para muitas pessoas acham que vai ser um hospital. No Não. início eu achava. Não é um hospital. Ele é um empreendimento imobiliário da área de saúde. O que isso significa? Ali dentro vem a estratégia maior de ser o shopping da saúde. Então nós temos hoje 50 consultórios em construção. Meu. Eu fiz essa mesma cara quando vocês estão. É essa cara que a gente fez quando cabe 50, pode fazer. 50 consultórios, tá? Temos uma clínica de imagem, temos um laboratório que já está em funcionamento no centro da cidade, que é o Laboratório Aquarela. É mesmo, você passa ali, tem... A gente já está rodando para ir pegando outra orientação, para ir pegando know-how, para ir formando aprendizado, para quando inaugurar o negócio tá funcionando em Show. harmonia. Que legal. Uma farmácia, uma ótica, uma clínica de vacina, uma cafeteria. Então a gente tem essas lojas maiores, tá? E fica de que forma? Os consultórios estão dispostos de uma forma que todos têm frente para esses corredores. Então, como se fossem as fachadas das lojas. Você imagina Te na minha imagina cabeça, andando assim. dentro de um shopping. Certo. Você está andando no corredor principal do Certo. shopping. Do lado direito quanto do lado esquerdo, onde teriam fachada de lojas, vão estar as frentes de cada consultório. Certo? No corredor principal vão ter ilhas, que são as pequenas recepções, que foram distribuídas por afinidade. Então, por exemplo, pediatria e ginecologia divide uma ilha, então são públicos em comum, uma gestante, com criança, tudo. A geriatria combina muito com psiquiatria, com neuro, vai estar num outro setor. A cirurgia plástica, que já é um público que não quer saber de doença, é mais estética, com a dermatologia, que não quer ver Que idoso legal. tossindo, não quer ver criança chorando, você quer um pouco de exclusividade, vai estar numa outra ilha. Então a gente separou isso por afinidade, para não ficar aquele agrupamento, Certo. todo mundo no mesmo lugar. Imagina, são públicos diferentes, cada um está ali com uma função. E necessidades diferentes Exatamente. também, né? Então isso traz comodidade e conforto. Você está ali, mas você não está incomodado com quem está em volta, porque é o público parecido com o seu. Então a gente separou essas ilhas dessa forma. Então no corredor central, ele é super largo, assim, bem em pé direito, super alto, então, daquela mesma grandiosidade que tem de um shopping. Certo, Então ali vão estar as ilhas com as recepcionistas e as mini salas de esperas por meio de ilhas. O certo. cliente, quando chegar no estabelecimento, ele vai ter um balcão de recepção, igual a recepção no shopping center. Ah, eu marquei uma consulta com o doutor tal. Ah, sim, a recepção aqui do doutor tal é a secretária X e fica na terceira ilha. Você vai até ali. Ah, não, eu vim aqui só fazer o exame. O exame, o senhor vai seguir esse corredor aqui, a entrada é ali. Então vai ter uma administração ali na frente Vai dar um mapeamento ali, para né? poder direcionar, o paciente não ficar solto, jogado. Esse paciente consegue acessar por vários pontos, mas todos caem nessa mesma região. E as lojas âncoras, igual as grandes lojas, você pega, por exemplo, a C&A,
a Renner, a Marisa, essas lojas todas elas têm porta para dentro do shopping e pra acesso fora. para fora. Uhum. Quando o shopping fecha, muitas delas continuam atendendo. Então, assim, o nosso negócio vai ser a mesma coisa. Então, a farmácia que lá vai estar instalada, a ótica, a clínica de vacina, a lanchonete, tudo elas vão atender a demanda de dentro da clínica e quando a clínica fechar, elas vão atender a demanda externa. O cara que montar uma legal. farmácia lá, ele vai atender o bairro inteiro. Então, ou seja, o negócio dele é suprir a necessidade da clínica, do cliente que quiser já comprar o remédio dele, ele come. Se ele quiser vir pro centro, ele come, mas vai ter lá. Não é venda casada. Tem uma opção. O cliente pode comprar. Já tô aqui mesmo, já estacionei o carro aqui, eu já pego e já vou para casa. Não preciso parar em outro lugar. Esse é o objetivo de um shopping, Exato, na verdade. você concentrar né? todas as funções num ambiente só. Você não Você precisa facilita. ficar indo em pingado de lugar, É você já isso vai aí. lá e resolve tudo. É mais ou menos a mesma ideia. Legal. Então, e ó, fechou a clínica, como não é hospital, ela não é 24 horas, ela tem horário comercial. Fechou. A farmácia continua atendendo ao público, a lanchonete continua atendendo ao público, a ótica que está ali fica aberta ao público, é interesse deles. Então a gente fez essas lojas âncoras que dão acesso. Quem está dentro da clínica entra direto nelas e quem vem pela rua também entra. Tanto que o empreendimento arquitetônico nosso não tem muro. Ele tem só fechamento do fundo, é aberto, igual o comércio no centro, não tem portão. Fica lá o estacionamento em volta Rente a todo. rua, assim. Rente a tipo, rua, você só sobe a sarjeta e já entra no estacionamento. Olha aí. Igual o estacionamento de shopping. Show, hein? Mesma forma. Só que como não é cobrada, não tem cancela para controlar. O shopping ainda tem as cancelas e grades porque eles cobram o estacionamento. Certo. Sim. Mas é aberto, vai ser aberto dessa forma para utilizar servir ao bairro também. E essa aí que vem a surpresinha que eu tinha falado que eu ia deixar pro dia de hoje. Ah lá. Então, assim, a gente Vamos tem receber. então agora é uma Surpresa. exclusividade. Grande sacada, segura aí. Isso aí são um exclusivo do Space. Vai lá. Aí, viu? Lá a gente tem, assim, a área que a gente pegou é uma área bem extensa. Tá? Uma área do Grupo Aquarela Saúde lá, ela está sendo usada uma parte agora para fazer a clínica, que é a nossa fachada, é nosso negócio inicial. As outras áreas, elas são anexas, né? Temos mais o triplo de área do que a gente está usando hoje, para possíveis expansões e para absorver qualquer necessidade que venha ao município. Então, ela está uma empresa que mexe com hemodiálise, uma clínica que trabalha com parte renal, quer se instalar no município de Diante da Floresta. A gente tem como absorver esse pessoal. Há um grupo que faz hemodinâmica, que faz cateterismo, angioplastia, esses procedimentos cardíacos. A gente tem como absorver esse pessoal lá, tem espaço. Uau. Ah, tá vindo um hospital de olhos para cá para fazer essa parte que não faz. Tem como receber lá. Ah, cresceu realmente, precisamos fazer um hospital grande, tem demanda para isso, tem às vezes um grupo que quer construir um hospital na Alta Floresta, um pessoal de Sorriso, um pessoal de Cuiabá, um pessoal de São Paulo que quer fazer um hospital novo privado aqui, tem como a gente absorver. Então a gente já fez o desenho do nosso prédio para ele poder dar continuidade sem interferir no funcionamento atual. Então ficou tudo muito Olha. bem planejado nesse material que eu trouxe para vocês aqui. Tem isso disponível no Instagram do Aquarela Saúde. O site está já quase indo para o ar também, com bem determinado isso daí, com o tour virtual. Deixa o arroba aí, inclusive, aí, doutor. A gente pode pôr depois na descrição. Isso, @ Aquarela Saúde. Ótimo. E aí, o site ainda não está no ar, então nem vou divulgar, mas Certo. isso Instagram. tem. E para quem tem interesse de ter mais aprofundado, a gente também terceirizou a parte comercial, para manter aquele nível de profissionalismo. Para uma imobiliária, que é a imobiliária do Sandro Baganha, ele é o corretor exclusivo do empreendimento, então ele tem todos lá os projetos, as planilhas, a planta baixa, ele faz visita técnica lá na obra, os vídeos institucionais, o tour virtual, que é um passeio muito legal que faz por dentro da clínica, que como a clínica ficou toda moldada, ela foi autorizada para certos tipos de revestimento, inclusive. Então, não vai ser mudado nada, o material está definido. Então, o tour virtual é exatamente como vai ser a clínica inaugurada. tipo um 3D, 4D. Mas é um tour virtual, você vai andando pela clínica, entrando por sala, E a exatamente. tecnologia hoje Show. nos proporciona. Facilita Nossa. muito isso. Isso é uma realidade, né, gente? E aí, dessas salas, a gente deixou algumas para os sócios, algumas vão ser para locação, mas algumas a gente está comercializando para venda. Então, Olha aí. pessoas que tem algumas pessoas que compraram que não são nem do ramo de saúde. Isso que eu ia perguntar. Pode ser daí... Pode. O que N- acontece é que, além do que eu falei, um empreendimento imobiliário, ela tem um regimento de condomínio, que é onde tem as regras do que pode e não pode ser feito ali dentro. Então, como é um empreendimento de saúde, para os investidores, quando eles vão ali atrás, eles têm acesso a esse documento já determinado quais ramos podem ser montados ali dentro. Entendi. Você não pode comprar ali um espaço e montar uma loja de roupa. Então, isso é determinado. Mas você pode um consultório odontológico, uma clínica de estética, um atendimento de nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, Show. fisioterapeuta. Então, qualquer ramo que seja da saúde vai ser sempre muito bem-vindo lá dentro. Então, a gente fez 50 consultórios, todos com banheiro próprio, com entradas exclusivas, estacionamento para o profissional, voltados num mesmo ambiente. Então, tem pessoas que já compraram consultórios lá que não tem nada a ver com a área da saúde. Simplesmente um investidor imobiliário. Ele vai comprar, quando inaugurar, ele vai pôr para alugar.
E Então, assim, esperto. E isso, assim, pessoal da pecuária já esteve lá com a gente, pessoal empresários da cidade que não tem Certo. nada a ver com a saúde. Simplesmente compraram a ideia, gostaram da ideia, enxergam como uma forma boa de investimento e estão fazendo isso. E tem outros colegas que às vezes investiram lá, que tem um filho e está fazendo faculdade. E quando formar, quer que venha para cá. Então já está investindo pensando nisso. Outros para uso próprio. Então tem gente que não quer mais pagar aluguel. A maioria dos médicos hoje paga aluguel para utilizar os consultórios nos hospitais. Sim. Então não quero mais pagar aluguel. Ele quer comprar a casa própria dele, digamos assim. Então ele vai comprar um apartamento na planta hoje. Então ele compra o consultório como se fosse um apartamento na planta. Ali dentro é dele. Tem o condomínio, as áreas em Certo. comuns, que vai ser gerido por aí um síndico. Tem essa organização de condomínio funcionando. Então o cara compra, ele paga a taxa de condomínio que garante luz, água, limpeza, vigilância, internet, a manutenção daquilo. E dentro do espaço dele, se ele vai sublocar para outro, se ele vai fazer para uso próprio, é o investimento dele, é o negócio dele. Uau. Cara, então vai ser uma mega estrutura aí. É, Daqui então, 2, de área 3 anos construída, tá aí. a gente tem são 4 mil metros quadrados de área construída. Caraca. A área total são 10 mil metros, então a gente cedeu praticamente 6 mil metros para estacionamento mesmo, para facilitar o acesso, que é um outro erro que eu vejo muitos estabelecimentos, é não deixar espaço para o cliente. Se você não verdade. botar o cara ali dentro, ele vai em Sempre. outro. É. Então acho que estacionamento é o pré-requisito. Ah, mas Alta Floresta é tão espaçoso. Eu não sei daqui 5 anos se vai ser assim. Sim. Hoje você consegue. Eu quero ir na farmácia, você para na porta. Eu quero ir na lotérica, você para na porta. Você tá pensando longo prazo, né? Às vezes a É. pessoa pensa só no agora e aí tem que pensar já lá na frente, Mas de né? onde você tirou isso na sua cabeça? Lembra que eu tenho um estudo? Foi feito lá atrás, que me verdade. projetou crescimento Verdade. populacional, É. número de Show. carros circulantes, tudo isso tem no estudo. É isso Então, aí. assim, a determinação de número de vagas Bem hoje... preciso, muito. né? Lógico Caraca. que não tem como ter aquelas garantias de exatidão, né? Mas a Sim. previsibilidade, a gente tem ferramentas, né, na estatística e tudo mais que consegue calcular isso daí. Então, até a escolha do tamanho dos consultórios, número de consultórios, número de estacionamento, número de vagas, tudo foi determinado por isso daí. Então, essa previsibilidade a gente planejou para realmente ser um negócio sustentável. Então, os Gostei. empreendedores que estão ainda estudando Alta Floresta, Sim, pode se não. preparar que aqui... No ramo de saúde, a gente está amparado. Então, assim, veio o nosso boom agropecuário, né? Então, a lavoura chegou e a cidade se estruturou para isso. O número de revendas que abriram, o número de oficinas, todas as coisas voltadas para o agro. E a gente vê isso visivelmente quando anda no centro. Então, se preparou. E a área de saúde, ela estava ficando para trás. Não estava, assim, seguindo na mesma velocidade. Acompanhando, né? Temos excelentes profissionais, temos excelentes estruturas, mas assim, ainda precisava de alguma coisa maior e precisava alguém enfrentar isso daí. Então esse Sim. grupo se uniu com a mesma vertente para montar o grupo Acolher a Saúde. E aí dentro desse grupo, que eu falei, para fluir um pouquinho melhor, a gente tem a diretoria, que ela é eleita internamente, para poder ir tocando as funções, porque se for esperar todo mundo fazer, não sai. Precisa alguém direcionando alguns pontos, a gente vai revendo isso com o tempo, você vai trocar um diretor ou outro, para o negócio realmente andar. Ó, então tem toda uma diretoria. Tem. Dentro Que da legal. sociedade ainda tem a diretoria, eleita pelos outros sócios, para aquilo realmente acontecer. E depois que inaugurar, extingue-se a diretoria, monte-se uma administração profissional e faz uma nova eleição para um conselho fiscal, para ver se aquele pessoal está trabalhando certinho, se não está tendo, né, roubo, alguma coisa nesse sentido, e se a ideia não se perdeu, Sim. a mentalidade não se perdeu. E aí veio um questionamento que muitas pessoas fazem. Ah, vocês estão montando um negócio que é só para particular, Eu ia é só falar para isso, eu ia alto perguntar agora. padrão, é só para rico. Isso. Longe disso. Nossa, Uau. eu ia Todos perguntar os isso. profissionais que estão lá com a gente hoje, os sócios e os que já fizeram reserva de sala para locação, todos sem exceção atendendo o SUS também. Ou por meio de consórcio, ou por atendimento no hospital regional. Então a ideia maior da clínica é o município. Vai ter medicina privada ali dentro? Vai, igual acontece em qualquer lugar. Mas a ideia do Aquarela, a gente já fez realmente com espaço. Por que tanto estacionamento assim? Porque se eu receber um ônibus de outro município, eu tenho onde colocar. Ah, caravana, né, que vem da cidade Vem às vezes de outros municípios, o pessoal que é Alta Floresta, ela é um foco da nossa Polo, região. né? E na parte de saúde ela vai ser sempre. Nós não vamos ser ultrapassados pela região nunca. Depois é só Sinop. Mas tirando Sinop, somos nós. Então, ela Sim. drena tudo para cá. Então o nosso público hoje tem 150, 160 mil habitantes hoje. E vai para os próximos anos beirar 200 mil usando o serviço de Alta Floresta. Sim. Então, as parcerias com o SUS, que são as parcerias público-privadas, vão existir tanto na clínica de imagem, quanto laboratório, quanto das consultas, de procedimento, vínculos com o SUS, fornecimento de X número de atendimento voltado para o SUS, isso vai acontecer. Então, ali vai ser, a gente quer fazer um negócio que seja interessante para o município, porque o município tem essa referência, Que legal. tanto privada quanto SUS. Tem médicos que atendem convênios, outros não vão atender, aí é uma Plano coisa de individual. saúde. Isso, como essas unidades são autônomas, dentro do consultório define. Eu atendo o plano de saúde, tem Entendi. médico que não atende.
O laboratório... Vai ser meio que individual Isso, ali, o laboratório né? provavelmente vai ter o credenciamento, a clínica de Sim. imagem também, mas o atendimento é igual a qualquer outro lugar. Certo. Mas essa é a ideia, de conseguir agrupar todas essas vertentes num único espaço. Eu tenho uma pergunta, acho que é um pouco leiga de quem não é da área mesmo. É clínica para consulta, mas pode ter também essa parte de operação, de cirurgia, algo desse tipo? Não, então assim, Nada. a clínica, ela tem algumas normativas da vigilância que determinam o que pode ser feito ali dentro, de tá. acordo com a estrutura. Ali hoje é uma clínica de especialidades da saúde, não só especialidades médicas, mas, por exemplo, pequenos procedimentos que são autorizados pela vigilância de se estética, fazer no sim, por consultório, exemplo. estética é uma delas, você pode fazer. Mas da parte médica, pequenas biópsias, drenagens, alguns procedimentos, infiltrações, elas conseguem ser feitos normalmente. O que não vai ter ali são cirurgias, Entendi. que aí tem que ser um ambiente de aspecto hospitalar, que tenha uma recuperação depois da anestesia, que tenha Entendi. enfermaria. E você imagina, você opera um paciente 2 horas da tarde, contando que ele vai melhorar até 6 horas. A clínica fecha às 6. Aí não melhorou, como é que você faz com o cara? Não tem enfermeiro, não tem ninguém ali à noite. Entendi. É um prédio comercial. Então, o que acontece? Nós vamos continuar usando as estruturas da cidade. Você vai lá, eu atendo um paciente no consultório e, infelizmente, ele está numa situação que precisa ser internado. Aí você vai falar para a família, olha, tem que hospitalizar. Vocês preferem onde? Vocês preferem internar no hospital X, no hospital Y, no outro? Vai tá tudo Tem a direção. opção de escolha. Que Hoje legal. não tem muito isso. Então, você Sim. está ali dentro, meio que você tem que ficar ali dentro onde você foi atendido. Sim. Você vai dar a opção. Aí não, eu prefiro o hospital tal, porque eu, sei lá, é mais perto da minha casa, Sim. eu gosto mais do clima lá, acho mais bonito. Tá bom, tá aqui a sua internação, você vai lá, final do dia eu passo lá te ver de novo e vai internar o paciente no Legal. hospital. Então vai continuar usando a Interessante. estrutura hospitalar. Nós não vamos gerar concorrência com o hospital nenhum. Sim. Os outros hospitais continuam Porque é uma funcionando da mesma dúvida, às forma. vezes, assim, que é banal, mas, assim, pra quem não entende, acha, né? Ah, não vai ser, igual você pensava que seria um Sim. hospital, muitas pessoas também Claro, acham que isso vai é ter, importante. né? E aí você disse que pode ter a possibilidade de ter um hospital lá Sim. junto. Nada impede, então, de mais pra frente ter. Então, o hospital ali, vocês Sim, podem até encaminhar ali hoje, mais aquele rápido. estudo de viabilidade nosso inviabiliza uma unidade hospitalar. Entendi. Por inúmeras razões apresentadas e comprovadas estatisticamente e numericamente. Ou seja, hoje não cabe. Isso vai ser revisto. Nós temos uma programação de em 5 anos você fazer o estudo. Então, Show. ele é de 2018 para 2019, nós fazemos ele em 2023, 2024. E vai ser refazendo e vai atualizando, que a realidade vai mudando. Sim. A hora que couber uma estrutura hospitalar, vai ser focado em cima disso. Conforme necessidade mesmo. Que legal, hein? E aí era a pergunta que eu até ia fazer, e tá na nossa pauta aqui, é quais são os planos pro futuro, né? Na verdade, Master ele já, Plan. é isso que eu ia falar, ele já tá meio Olha aí. contando aqui. O Master Plan é esse, a Master gente Plan. ter toda a área ocupada por estabelecimentos de saúde que hoje o município não tem. Então, hoje a gente não tem um hospital de olhos, hoje a gente não tem uma unidade de terapia renal, que é de diálise, a gente não tem uma unidade de tratamento oncológico com quimioterapia, Eu ia a gente não tem perguntar. uma unidade de hemodinâmica, de cateterismo. Então, tem muita coisa que ainda não tem. Umas não tem porque ainda não tem público para isso, e outras não tem porque não tem estrutura, mas já daria para ter. E contar exclusivamente com o sistema público para fazer não é fácil. Todo mundo que já entende um pouquinho de política sabe que o negócio não funciona bem assim. Para conseguir repasse, o interesse, tem muito jogo por trás de impedimento. Então, a partir do momento que você tem aquilo montado, é mais fácil você credenciar no SUS do que você esperar que alguém do SUS venha e construa aquilo do zero. Sim. Entendi. Então, a ideia vai ser essa. A gente, conforme for vindo, a gente vai fazendo e vai credenciando. Uma coisa é você chegar num gestor do município, ó, é o seguinte, cara, eu montei aqui uma unidade para tratamento de diálise com 5 cadeiras, dá para fazer as diálises de todos os pacientes do município, eles não precisam mais se deslocar 2 vezes por semana para Sinop ou Cuiabá, eles podem fazer todos aqui. Você vai economizar em combustível, o paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, porque ele sai da casa dele, vai ali em 20 minutos, faz, volta para casa, não tem gasto com alimentação, não tem risco disso, você comprova pro cara que compensa. Você já tem, já tá prontinho, tá montado. Muito mais fácil você chegar, vamos fazer uma parceria com a prefeitura, de construir um prédio, de comprar as máquinas, de usar dinheiro público para fazer. Não vai ser, por isso que não sai. É Entendi. verdade. Então esse é o raciocínio para todos os outros ramos. É a parceria público-privada, é onde o negócio acaba fluindo. É isso aí. E essa facilidade, né? De você encontrar tudo num lugar só é fantástico, né? Praticidade. Hoje é o Praticidade. que o mundo pede. Até- Praticidade. O que o Né? seu celular é? Prático pra caramba, não preciso fazer nada. É Compro tudo banco, pra é isso, é aquilo, ele, é a por mesma ele. coisa. A tendência é essa. É a tendência. Então, assim, tem pontos favoráveis e tem pontos negativos, mas de uma forma geral, otimizar tempo é uma coisa interessante para todo mundo. E, doutor, como tá o conhecimento da população em relação a esse empreendimento? Porque, por exemplo, eu tô ouvindo de primeira mão aqui
né, do senhor. Mas como que tá a cidade? Como é que tá essa divulgação de vocês? Já começou? Já. Como é que tá? A galera tá sabendo que vai existir meu Deus, essa mega estrutura. Como que tá isso daí? Nós fizemos um primeiro evento de lançamento o ano passado, em novembro, final de novembro, quando lançou a orla do bairro Aquarela. Teve um evento lá eu vi. e nós fizemos um stand nosso de lançamento do empreendimento. A gente já sabia mais ou menos quando ia começar, tudo mais. Certo. Fizemos esse evento, tínhamos uma tenda, foi distribuído material, foi feito apresentações de vídeo e já divulgamos para uma parcela da população, porque foi um dia bem movimentado lá, foi bem interessante, atingiu um público bem grande. A partir dali a gente montou a rede social. Na rede social, para também não gastar os argumentos antes da hora, a gente vem soltando um material aos pouquinhos, bem engatinhando, para ir devagarzinho jogando essa ideia. Sim. Participações em programas de podcast, entrevistas em rádio, materiais de divulgação, a gente tem feito gradativamente. O boca a boca é uma coisa que também vai fluindo entre os pacientes, eu sempre aviso, provavelmente daqui 2 anos a gente vai poder atender em um ambiente novo. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, utilizando as mídias de uma forma ainda bem lenta, para não ficar um negócio cansativo, porque tem 2 anos de obra. Se você cria aquela expectativa e nunca chega. Ser E estratégico. nunca acaba essa obra, nunca é. A gente vai soltando devagarzinho para poder ter uma movimentação. Também fazemos isso de uma forma profissional, alguém que gerencia isso. Essa pessoa, ela quer fazer muita coisa, a gente fica segurando ela porque você vê... É característico desse vamos povo. É meio gravar. nervoso. Então a gente solta alguns vídeos, tem Povo vídeos meus criativo. circulando, os outros sócios têm gravado os vídeos. Por meio da imobiliária do Sandro Barganha, ele também vem soltando os materiais aos poucos. Então a gente tem trabalhado dessa forma para não criar tanta expectativa de que está quase pronto, mas também que o negócio vai vazando. Vai sair, palavras. né? Não, isso aí já é inevitável. Não tem volta. É isso, por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes você chega falando pro povo que vai ter uma mega... Todo mundo vai falar assim, vai demorar, vai nada. Porque, infelizmente, tem um pouco de ceticismo ainda da galera, né? Claro. Então, o que você falou é importante, jogando pra eles entenderem que, não, é real, gente, já é real. E isso tá construindo. E eu acho que eu vejo lá, vi na sua rede social também, que você sempre tá falando a respeito disso, mostrando isso que é interessante. Que o povo de Alta Floresta, não sei se é só aqui, mas gosta de ver o negócio, entendeu? Inclusive, assim, Tem dessa, quem só de tiver falar. interesse mais aprofundado, tanto comigo, quanto o pessoal da imobiliária, ou quanto por conta própria, Sim. a obra está lá aberta. Show. Então, ou seja, tem a estrutura lá montada, tem o pessoal que está trabalhando lá, mas se quiser fazer uma visita técnica na obra, conhecer lá, ver a planta, tá totalmente acessível, aberto para qualquer pessoa. A obra Fica normalmente. a dica aí, viu, e vai pessoal? passar lá, vai ver. Já estamos em alvenaria, em alguns pontos já nível de começar a querer preparar a cobertura. Então, assim, como ela é muito comprida, tá fazendo por etapas ali, Certo. até por questão de logística da própria empresa de engenharia, né? Mas a obra tá bem, um fluxo bem intenso. Legal. Que legal. Show Muito de bom, bola. hein, doutor? Nossa. Pra mim, eu não sabia de tudo isso, não. Você sabia pelo que a gente via na internet, mas falando assim com ele. E eu vou ter uma honra de estar lá pertinho, viu? Que tem um terreno lá nosso vizinho, pertinho. então, já valorizou os outros. Fazer toda aquela parte ali, ó, verdade. marketing todo dia. Gente, ó, sai em frente e filmando ainda. Tô aqui, Já não sei tá um tá. canteiro de obra lá. Se for andar no Aí, bairro ó. Aquarela lá, é um sucesso, cara. Onde você anda lá é casa saindo, casa. A floresta tá muito aquecido. Sim. legal. Então, passou esses 2 anos de pandemia, não parou. Sim. Você vai nos bairros mais novos, aí ao meio da Prada, você não para, é casa atrás de outra, você não acha pedreiro, você não acha servente, material acabando. Então, assim, parece que em nenhum momento passou nada por aqui. Assim, o negócio não esfriou. Então, assim, é impressionante. Eu falo, não tem como voltar. O negócio já aconteceu. E interessante que tá crescendo pra lá, né? Pro outro lado É um fluxo, da né? cidade. É porque, geralmente, nas cidades que envolve lavoura, o fluxo segue o fluxo dos caminhões, né? É. O escoamento é pra lá. Então, é pra lá que a tendência é desenvolver, não é o contrário. Que Então, assim, legal. qualquer região é isso. Se você tá, por isso que as maiores cidades, por exemplo, a gente pega Sinop, o fluxo é para os 2 lados. Então a cidade cresce muito mais rápido, porque ela é bidirecional. O nosso fluxo é unidirecional. É sentido PR-163 ou, mais brevemente, depois ali subindo para Pará, para Matupá ali. Então, Certo. ou vai para Sinop o escoamento, ou vai tudo para Pará. Mas qualquer do jeito é pro lado de cá. Então Olha esse aí. é o fluxo, é para lá que vai construir. Aí. Que Por assim, isso, é tá o- tudo indo pra lá. ó. Tudo para lá. Você vê, você anda aqui, tem uma pedágio, quantidade de armazém saindo, quantidade de silo saindo, de empresas se instalando, Faz uma sentido. atrás da outra. Esse é o fluxo. O peso fica sempre para lá. Que legal. legal. Nossa. Muito bom. Muito bom saber Poxa. que realmente nossa florestinha tá indo aí. Agora É. vai. Não, Já não foi, sei né? volta. Agora já foi.
Legal. Muito bom. Bom, doutor, a gente tá encaminhando aí pro nosso final da nossa conversa. Muito bom você deixar a gente ficar aqui, ó. Fala, É ele falou, a verdade. gente tem tempo? Tem, gente. Mas, assim, é um assunto que também não pode contar tudo, não. Vocês têm que ficar nessa expectativa, assim, gostosa, que tá vindo um negócio bom aí. Tem que vir novidade. Na verdade, a gente falando de empreendedorismo, né, Fabrício? E a todo momento, ouvindo que você é um médico, falando o seu olho brilhando, contando sobre isso, às vezes tem outras pessoas de outros ramos que também querem começar a empreender. Qual será, sei lá, a sua dica, assim, para uma pessoa que quer começar a empreender? Talvez o ramo dela em si não é, né, de empreender, mas ela tem esse desejo. O que você daria? Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Ó, eu vou usar a minha experiência e, assim, fugir um pouco de livro. Ia ser interessante ler sobre o assunto, Certo. mas, assim, muito o que a gente vê na prática, sabe? A necessidade maior, que eu acho que é que norteia, é primeiro você achar um nicho de mercado. É uma necessidade. Você só vai se dar bem se você fazer aquilo ou ofertar aquilo que ninguém faz. Ou se faz mal feito. Então, o que eu daria, assim, de dica, de orientação é procure um ramo, uma brecha de mercado, independente qual seja. Achando essa necessidade, achando essa carência, se informe melhor sobre aquilo. Tá? Se informe com detalhes técnicos. Hoje, com o mundo da internet, a gente passa tanto tempo vendo bobeira, só foto e vídeo, de coisas inúteis, mas todo material de qualidade a gente tem disponível também. Então, eu concentraria nisso, em achar um nicho de mercado, uma que tem, em qualquer lugar que você vá tem, e se informar muito sobre aquilo, para depois realmente tomar decisões, não ser precipitado. As coisas acontecem no tempo certo, mas você precisa estar preparado para aquilo. É isso aí, é o processo, né? Saber respeitar o processo, porque existe, né, doutor? Às vezes as pessoas querem pular uma etapa, mas aquela etapa ela é fundamental que você trabalhe bem, igual você falou ali, da questão de você estar preparando aí 3 anos, cuidando, 4 anos já quase, para depois executar, né? Esse daí eu também sou novo empreendedor, então eu percebi o quanto isso é fundamental, né? Você tem uma estruturação ali de início para que você consiga manter um negócio, porque às vezes se você colocar para executar é fácil. Ah, sim. Agora para você sustentar, né? É muito difícil. É muito difícil. O Brasil não é para amador. Isso aí todo mundo sabe há bastante tempo. Então, se você ainda cair no erro do imediatismo, você tá fadado a dar errado. Sim. Então, você não adianta querer imediatismo. Você tá enfiando uma semente dentro da terra hoje, você não vai comer pamonha amanhã, irmão. Então, você tem muita etapa até você colher esse milho e às vezes você nem consiga transformar esse milho em pamonha ainda. Então, ou seja, por isso que é cumprir etapas, é solidez, é você fazer uma coisa por vez, porque realmente você vai ter embasamento para depois você conseguir entender aquilo. Sim. Então, você cria um monstro e você não sabe cuidar dele. Então, não adianta nada. É verdade. Nossa, fica aí a dica, né? Essa é boa. Bom, se a gente pudesse ficar mais tempo perguntando sobre isso, a gente ia mesmo, né? Mas a gente gosta de fazer um joguinho aqui no final com os nossos convidados, doutor, que é um famoso bate-bola, né? Então nós vamos falar uma palavra, eu falo uma, o Fabrício fala outra e você vai dizer o que vem na sua mente. Beleza. Primeira coisa que vem na mente. Preparado? Eu falo uma outra palavra e eu falo Não, sobre o pode ser assunto. uma frase, o que Legal. vem na sua mente quando a gente falar essa palavra, tá? Pode começar aí, Fabrício. Deus. Bom, eu sou um cara suspeito para falar de Deus porque acho que nada na minha vida aconteceu aleatoriamente. Eu norteio isso dentro da minha casa, eu preconizo isso muito com as minhas filhas. Eu acho que assim, nada acontece sem uma entidade maior nos guiando. Tenho muita dó e tenho muita pena de quem realmente acredita que as coisas acontecem de formas aleatórias. Então Deus para mim é uma estrutura fundamental e sem ela nada realmente vai dar certo. Família. Meu cerne. Então, assim, também não tomo uma atitude, eu não faço uma decisão sem colocar a minha família como prioridade. Então, é o único ambiente realmente que é nosso. Então, para mim, é prioridade sempre. Amigos. Agora, eu gostaria de estar com meus colegas, meus amigos aqui. Eu sou um cara de grupo. Sempre gostei de pessoas, eu gosto demais dos meus amigos, me dedico demais aos meus amigos, assim, em agradar, em fazer eventos, de fazer um presentinho. Adoro entregar coisas para eles que eu faço às vezes manualmente, de fazer surpresa, de brincadeira, assim. Eu sou um cara realmente de muito grupo. Parceiro, né? Gosto. Empresa. Empresa é sua segunda família. Então você tem que tratar ela como tal. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma organização, tem que ter um discernimento, mas eu enxergo a nossa empresa como nossa segunda família. O sonho. Meu sonho, cara, é conseguir deixar um legado para as minhas filhas e não estruturas, passar para elas aquilo que realmente eu
preconizo e aquilo que eu considero muito verdadeiro. Então, o meu sonho é, se eu deixar as minhas filhas com uma mentalidade de fazer o bem, de saber servir o próximo e de conseguir manter isso daí, eu já estou muito satisfeito. Realização. Uma realização, para mim, profissional, é o Aquarela Saúde, que é uma coisa que eu sonhava há muito tempo e está se tornando, assim, cada vez mais próximo de acontecer. Legal. Inspiração. Inspiração eu tenho várias. Assim, eu tenho inspirações pessoais, que eu enxergo muito meus pais, como família, o relacionamento entre eles, o respeito. Então, isso é uma inspiração muito importante para mim como família. Inspiração profissional, eu tenho alguns colegas professores, tem um que chama Gilmar Zonzin, que foi um cara que para mim norteou muito a minha forma de atender, de conversar, de ser humano. E tenho inspirações espirituais, que são assim, alguns atores que realmente me guiam, me ajudam a realmente manter sempre a calma, um sorriso no rosto e não reclamar tanto, mas agradecer. Um exemplo de pessoa. Um exemplo de pessoa, em algum ponto assim específico. Tem tantas pessoas que eu admiro. Um exemplo que você pode seguir. Tem que escolher uma. Por isso que é um bate-bola. Então, tem tantas pessoas assim que eu admiro, assim. Eu vejo assim, é difícil escolher uma que te marca, assim, que te marcou. como referência, assim. Eu vou dar um exemplo profissional, tá? Assim, como pessoa na profissão, é o falecido Dr. Mário, que é um cara que assim que me fez enxergar a Alta Floresta de uma forma diferente, foi o cara que me fez enraizar aqui e me mostrou que assim, que vale a pena você investir em pessoas que realmente são do bem. Legal. Música do momento. Música do momento, cara, puta, eu vou falar, posso falar uma dupla do momento? Pode, eu sou um cara bastante eclético, assim, mas eu gosto muito de uma dupla, chama Fred e Fabrício, cara. É um pessoal que até vai estar em Sinop agora, vão abrir o show do Jorge Mateus, queria muito ir lá, não vai dar pra ir, mas são uma dupla, assim, que eu sou fãzão dos caras. Legal. Legal. Uma palavra. Uma palavra, dignidade. Uma frase. Uma frase, vamos usar, assim, uma coisa que eu carrego pra mim, assim, que a geriatria me ensinou. É de não importa o quanto tempo você viva, mas que você dê vida a esses anos. Meu Deus. E para encerrar, um conselho de vida. Nossa, eu acho tão precoce ainda para dar um conselho de vida que eu penso, quem sou eu ainda para dar um conselho de vida? Mas eu falo assim, não crie tantas expectativas pelas pessoas, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Dedique-se à sua família, viva os momentos como se fossem assim únicos, aproveite cada oportunidade e agradeça. Reclame menos e agradeça mais. Uau. Muito bom esse E aqui nós encerramos esse episódio. Nós também gostamos de deixar esse finalzinho pro convidado fazer o seu merchan das suas redes sociais, seu trabalho. Olha lá pra câmera Legal. e fala pro pessoal seguir suas redes sociais, mostra um pouquinho aí do que você trouxe. É o seu momento. Joia. Isso aqui é um presentinho que eu trouxe pro pessoal aqui da Space. Obrigada. Tem aqui umas canetinhas, uns informes. Show. Agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer estar podendo levar um pouquinho de informação, contribuir com um pouquinho que a gente saiba de alguns assuntos com as outras pessoas. Acho que a informação tem que ser compartilhada, ela não é uma coisa nossa. A gente tem que dividir com o próximo. Eu tenho uma página já há bastante tempo, é @doutor.caiocaldi, que é o Instagram, onde eu posto coisas pessoais, muito assunto profissional, voltado à geriatria. Então, assim, uma página bastante, assim, eclética, digamos assim, porque eu foco em assuntos variados. Mandar um beijão para meus pais, que estão lá no Paraná, para minha esposa, Thaís, que é sempre uma companheira que está comigo o tempo todo, as minhas filhas Alice, a Maitê, que estão sempre nos canais do YouTube, tomara que elas vejam o pai dela agora, e enfatizar, o pessoal que está pensando em vir em Alta Floresta, o pessoal que está pensando em empreender aqui, vale muito a pena, a gente está aberto para receber pessoas realmente com boas intenções, que têm interesse de vir aqui, fazer algo diferente, melhor, sabendo que essa cidade tem muita história e o público daqui precisa ser muito respeitado. Mas tem espaço para muitos profissionais ainda empreenderem aqui e serão todos muito bem-vindos. E o Aquarela Saúde, para os profissionais de saúde, está de portas abertas para receber todos vocês. Pode chamar a gente aí pelas redes sociais, pelo Instagram do Aquarela Saúde, da nossa imobiliária que é do Sandro Baganha. E vai ser um prazer contar essa história novamente, levar vocês lá na obra e conhecer aquilo pessoalmente. Um abraço. Que legal. Doutor, É isso aí. também queria agradecer a sua presença aqui. É isso. E a gente ficou muito inspirado aqui em saber da sua história e saber sobre tudo isso. Eu quero também, né, em nome da cidade, agradecer porque eu creio que precisamos de mais pessoas como vocês aqui,
né? Acreditando na nossa cidade, acreditando nesse potencial que a Alta Floresta está alcançando, né? E eu queria agradecer também aqui, em nome da Space, do Starcast, pela tua presença. Muito obrigado mesmo. É um prazer pra gente sempre. Obrigada. E agradecer você que ficou aqui conosco, assistiu o episódio. Não deixe, gente, de nos seguir nas redes sociais, Starcast, Space Agency. Também as redes sociais do doutor vai estar aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha o que você achou. Se você quer que traga outras pessoas também, porque o programa é para você. Porque o nosso lema, doutor, é bom estar com vocês. Bom estar com vocês. É muito bem bom. colocado. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo episódio. Um abraço.